Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Eu sou Lúcia Lemos, profissional da área de alimentos, e hoje vou falar um pouco sobre os fatores intrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos. A capacidade de sobrevivência ou de multiplicação dos micro-organismos que estão presentes em um alimento depende de uma série de fatores. Entre esses fatores estão aqueles relacionados com as características do próprio alimento. São chamados de fatores intrínsecos. E os relacionados com o ambiente em que o alimento se encontra, que são os fatores extrínsecos. São considerados fatores intrínsecos atividade de água, acidez, potencial de oxirredução, composição química, presença de fatores antimicrobianos naturais e interação de micro-organismos. Já os fatores extrínsecos temos a umidade, temperatura, composição química da atmosfera. Neste vídeo, iremos falar somente dos fatores intrínsecos, para facilitar melhor a compreensão. Os micro-organismos necessitam de água para sua sobrevivência. O parâmetro que mede a disponibilidade de água em um alimento denomina-se atividade de água. Então, define-se a atividade de água de um alimento ou de uma solução qualquer como sendo a relação existente entre a pressão parcial de vapor de água contida na solução ou no alimento e a pressão parcial de vapor de água pura a uma dada temperatura. Assim como ocorre com a atividade de água, os micro-organismos têm valores de pH mínimo, ótimo e máximo para a sua multiplicação. Verifica-se que o pH em torno da neutralidade, isto é, entre 6,5 a 7,5, é o mais favorável para a maioria dos micro-organismos. Alguns micro-organismos são favorecidos pelo meio ácido, como ocorre com as bactérias láticas, certamente porque há inibição da microbiota de competição. Já os bolores e leveduras mostram maior tolerância ao pH, sendo que os bolores podem multiplicar-se em valores de pH mais baixo que as leveduras, sendo esta, por sua vez, mais tolerantes que as bactérias a valores de baixo pH. Entre as bactérias patogênicas, elas são mais exigentes quanto a este parâmetro. Os processos de oxirredução estão relacionados com a troca de elétrons entre os compostos químicos. Este potencial pode ser definido como sendo a facilidade com que determinado substrato ganha ou perde elétrons. Quando o elemento perde elétron, ele é dito como oxidado, e quando ele ganha elétrons, ele é dito reduzido. Os micro-organismos aeróbios requerem valores de oxirredução para a multiplicação sendo positivo. Já os micro-organismos anaeróbios, eles requerem valores mais baixos de oxirredução. Para que a multiplicação microbiana seja possível, os seguintes nutrientes devem estar disponíveis: água, fonte de energia, fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais. Como fonte de energia temos os açúcares, álcools e aminoácidos. Vitaminas podemos destacar como importante o complexo B, biotina. Embora necessário em quantidades muito reduzidas, os minerais são indispensáveis para a multiplicação microbiana, pois estes envolvidos em muitas reações enzimáticas. Os fatores antimicrobianos naturais. A estabilidade de alguns alimentos frente ao ataque de micro-organismos é devida à presença de algumas substâncias naturalmente presentes nesses alimentos, que vai ter a capacidade de retardar ou mesmo impedir a multiplicação microbiana. Os condimentos são um bom exemplo, pois contêm vários óleos essenciais com atividade antimicrobiana, tais como o eugenol no cravo, a lisina no alho, aldeído cinâmico e eugenol na canela e entre outros. O ovo, em especial a clara,
tem diversos agentes antimicrobianos naturais. A clara do ovo é rica em lisocima. É uma enzima capaz de destruir a parede celular bacteriana. O leite, que é proveniente de gado bovino, também contém numerosas substâncias antimicrobianas, que podem agir especificamente ou inespecificamente. E por fim, temos a interação entre os micro-organismos. Um determinado micro-organismo, ao se multiplicar em um alimento, ele vai produzir metabólitos que podem afetar a capacidade de sobrevivência e de multiplicação de outros micro-organismos presentes nesse alimento. Por exemplo, as bactérias produtoras de ácido lático podem alterar o pH do alimento de tal forma que o torna ácido demais para o crescimento de muitos outros micro-organismos. No próximo vídeo, irei falar sobre os fatores extrínsecos que afetam os alimentos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe a informação. Até a próxima!